Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. São várias as mensagens e a gente vai aprendendo um pouquinho de cada uma, não é isso? Aleluia. Espero não ser diferente. Eu gostaria que a amada igreja abrisse no livro de Esther. Esther, capítulo 4, versículo do 13. Glórias a Deus. 13 e 14. Glórias a Deus. Esther 4, 13 e 14. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Alguns ainda não acharam. Aleluia. O pastor está dizendo aqui, depois de Neemias, EBD, não é isso, pastor? EBD. Inclusive, hoje foi uma bênção. Uma aula maravilhosa aí sobre o templo. Glórias a Deus. Amados, a igreja achou? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler e vocês me acompanham. Aqui na minha versão está escrito assim, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Assim está escrito. Imediatamente mandou adverti-la: não imagine que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Versículo 14. Porque se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para com os judeus, mas tu e a casa do teu pai e dos teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que fosse nomeada rainha da Pérsia. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, repita comigo. Para esse tempo. Mais uma vez, para esse tempo. Tempo como este que chegaste até aqui. Amém? Glórias a Deus. Amados, muito conhece o texto que nós lemos aqui, conhece a história, é uma história magnífica, uma história que realmente nos conduz a uma vida baseada em princípios, em ordenamentos. Os judeus, por conta dessa história, por conta desse livro, ele tem uma festa anual que é celebrada todos os anos ali em Jerusalém, em todo Israel. Por quê? Porque esse momento virou um momento memorável da história de Israel. Glórias a Deus. Mas antes de chegarmos nesse texto que eu li, eu gostaria que a igreja viesse comigo e a gente pudesse ver algumas coisas e tirar alguns ensinamentos sobre todo o contexto que chegou até esse momento que Mardoqueu fala com a sua sobrinha Esther. Quando a gente pega o livro de Esther e a gente começa a ler e a folhear e a estudar um pouco sobre o livro, a gente começa a perceber alguns personagens e alguns personagens icônicos e alguns personagens que até, se fizermos um paralelo com os dias de hoje, a gente vai encontrar alguns deles aqui nos dias de hoje. Glórias a Deus. E um dos personagens que fatalmente você vai encontrar, e de cara aqueles que leram todo o livro de Esther vai ficar chateado, vai ficar com raiva até, é Amã. Amã é um personagem que passou na vida não só de Esther, ele passou na vida do povo de Deus, ele passou na vida de um personagem chamado Mardoqueu, glória a Deus, e ele tinha um propósito, e esse propósito ia interferir na vida do povo de Deus, glória a Deus. E toda vez, amados, que alguém, alguma entidade, algum poder, quer seja terreno ou espiritual, tenta invadir os propósitos de Deus, Deus intervém. Aleluia. Glórias a Deus. E não foi diferente. Glórias a Deus. Amados, quando nós falamos de Amã, Amã era príncipe dos príncipes. Era alguém muito conhecido, da descendência de Agag, rei dos amalequitas. Era alguém com influência
Glórias a Deus. Ele fazia parte do reinado de Assuero. E quando você olha um pouco a vida do rei Assuero, ele era filho de Dario I, neto de Ciro e pai de Artaxerxes I. Perceba, quando você pega esses nomes, você vai sempre ver uma referência bíblica positiva. Artaxerxes foi aquele que está escrito lá em Esdras, que também está escrito no livro de Neemias, foi aquele que de alguma forma abençoou o povo de Deus. Quando a gente pega o avô dele, Ciro, é aquele que Deus disse, deu testemunho dele, disse: meu ungido, servo de Deus, foi usado como instrumento para abençoar o povo de Deus e tirar do cativeiro da Babilônia. Perceba que toda a história dessa família, que não era judia, que não tinha contexto com o povo de Deus, não conhecia os seus princípios, mas de alguma forma eles foram instrumentos de abençoar o povo de Deus. Agora nós estamos em Assuero. Assuero também vai chegar o seu momento de ser um abençoador do povo de Deus. Glória a Deus. Conforme a história se desenrola, aleluia, a gente vai entendendo que Assuero era um rei que seguia normas. Glórias a Deus. Era um rei que ele procurava, aleluia, ele procurava cumprir com os desígnios que ele colocava. Mas era um rei, quando a gente estuda o livro, era um rei também abençoador como os seus pais. Era um rei que procurava agir com justiça. Glórias a Deus. Porém, amados, às vezes, você pode ser uma pessoa, independente do seu credo, independente da sua religião, você pode ser uma pessoa que trata com justiça, uma justiça social. Mas dependendo das pessoas que estão próximos de você, você pode cometer uma injustiça. E a Bíblia deixa bem claro que toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Não foi diferente com Assuero. Um homem que todas as suas ações eram justas, mesmo com os povos de fora. Ele era rei dos medos e dos persas, mas nas suas províncias tinha judeus, tinha egípcios, tinha outros povos. E ele procurava agir com retidão para a lei da época. Quero deixar bem claro. Mais próximo de Assuero, grudou um personagem chamado Amã. E quando Amã se aproxima, ele está em todo tipo de desgraça daquele povo amalequita que não gostava do povo de Deus. Tinha no seu DNA não gostar do povo de Deus. E isso é gravíssimo, porque muitos amalequitas nos dias de hoje se aproximam do povo de Deus. E toda vez que um amalequita se aproxima do homem de Deus, é para trazer leis injustas. É sério, crente. Nós estamos analisando um texto bíblico. Glória a Deus. Quem era Amã? Orgulhoso, prepotente, soberbo, perverso. Este era Amã. E a Bíblia diz que ele era um príncipe dos príncipes. Foi dado honra a ele. De alguma forma foi dado honra a esse camarada que não tinha princípio nenhum. E é sério quando nós honramos as pessoas que não têm princípios. Quando nós reverenciamos pessoas sem princípios. É gravíssimo. Glória a Deus. Mas diferente de Amã, nós tínhamos outro personagem. Quem? Mardoqueu. Mardoqueu era um homem sincero, um homem justo, um homem temente a Deus. Glórias a Deus. E perceba, em nenhum texto mosaico, você vai encontrar que um súdito não podia se reverenciar ao seu rei. A Bíblia deixa claro que não podia adorar, se ajoelhar, clamar, mas reverenciar até os dias de hoje. Quando a rainha Elizabeth, que pouco tempo faleceu, ela passava, todos os seus súditos faziam o quê? Reverenciava. Não está proibido pelo texto mosaico, que era a lei vigente da época dos judeus. Mas Mardoqueu disse: eu não vou reverenciar essa pessoa egoísta, prepotente, perverso, mau. Mardoqueu colocou no seu coração:
Eu não vou reverenciar. E sabe o que acontece? Sabe qual é a tristeza, pastor? Que muitas vezes nós encontramos o povo de Deus reverenciando a mãe da vida. É grave, igreja. É grave. Dando honras. Mas o que eu disse, não. Eu não vou reverenciar um incircunciso, a Amalequita. A gente abre as redes sociais e eu fico às vezes perplexo. Homem de Deus. O crente coloca lá nos comentários. Ungido. De onde, meu irmão? Está isso. O cara é Amalequita. E a gente sabe quem é Amalequita pelos frutos. Porque a Bíblia diz, conhecereis a ave pelo quê? Pelos frutos. E a igreja muitas vezes honrando os amalequitas. Porque os amalequitas é bom. Porque os amalequitas não tratam com a verdade. Ele sorri para você. Ele dá a mão. Ele diz que é igual. Ele bate nos ombros. Ele se coloca na mesma estatura sua. Mas quando vira as costas, ele desdenha de você. Ele é amalequita. Mas os frutos do amalequita, ele é perceptível. Como? A gente percebe. Porque a palavra de Deus diz que o teu espírito testifica. Ele testifica se é de Deus ou não. Se não está testificando, igreja, é hora de orar. Precisamos identificar. Mas o que eu disse para Esther, é para esse tempo de agora, que vocês estão sendo chamados. É para esse tempo. Glórias a Deus. A reverência é um gesto simples. Simples. Mas gestos simples diz muito sobre nós. Às vezes um curtir, um abrir um vídeo em casa sozinho, um curtir, um fazer um comentário de uma figura dessa, fazer uma oração absurda, como já tive, escutando orações absurdas. Pequenas ações, pequenos gestos, pode dizer muito sobre você. Outro dia, pediram para eu fazer uma configuração no celular e me deram o celular, e quando eu comecei a fazer a configuração, eu entrei no YouTube e tinha um monte de vídeos errados. Um monte de vídeos terríveis. E eu perguntei, meu irmão, o que é isso? Aí ele disse, rapaz, eu não sei. Aparece aí. Aí eu disse, olha, eu sei. Sabe por quê? Toda vez que você clica e assiste, a plataforma vai indicar outro vídeo. E outro vídeo. E outro vídeo. E a sua playlist fica cheio de vídeos errados. Não, meu irmão, não sei como sei, sabe sim. São as pequenas ações que a gente acha que não está vendo, sendo visto. Mas Deus está vendo. E Mardoqueu se preocupava com isso. Eu não vou reverenciar o erro. Eu não vou reverenciar o egoísmo, a traição. Eu não vou reverenciar. Porque o crente tem que ser sim, sim e não, não. Crente mentiroso. É terrível isso. Glórias a Deus. A reverência é um ato simples, mas diz muito sobre você. Glória a Deus. Mardoqueu disse, eu não vou reverenciar um descendente de Agag. Eu não vou reverenciar um descendente de Agag. Eu não vou dizer que ele é bom, se ele não tem os meus princípios. Ah, mas ele era tão... Ele fazia isso, ele era uma bênção. Ele era. Hoje, não é. Presta atenção, igreja. Quem é que você está reverenciando hoje, pelo passado, que está na tua memória, que muitas vezes não aconteceu? É um passado que está ali, colocado, incrustado na tua cabeça, de algo romântico que você vê sobre a outra pessoa. Mas aquilo ali não é realidade, não era no passado e não é hoje.
E mesmo que no passado foi bênção, se hoje não está andando nos princípios, não pode ser reverenciado. Mardoqueu entendia isso. Vai contra os meus princípios, vai contra a minha igreja, eu não vou reverenciar. Eu sou crente. Foi para esse tempo, glória a Deus, que nós somos chamados no dia de hoje. Aleluia. Todos nós temos uma arma, glória a Deus. E essas armas têm que ser usadas no dia e no momento certo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Mardoqueu não estava errado. Amã era uma pessoa ruim. O espírito que tocou no coração de Mardoqueu, que precisa tocar muitas vezes no coração de muitos crentes, que avisou que Amã não prestava, estava com a razão. Amã era tão ruim que a vingança dele sobre Mardoqueu não foi só sobre Mardoqueu e sobre a família de Mardoqueu. Ele queria mais. Ele queria acabar com o povo do Mardoqueu. Ele queria acabar com a história, com os princípios de Mardoqueu. Ele queria extirpar os judeus. Essa era a vontade de Amã. E Mardoqueu disse: não, se é contra os judeus, está fora. Se está contra os judeus, estou fora. E hoje, é contra quem? Contra os cristãos. É contra os cristãos. É contra você, é contra mim. Se você falar hoje Jesus é bom, é uma coisa terrível. E nós estamos em um país onde 90% da população é cristã, ou se diz cristã. Então o que é que está acontecendo? Amã criando leis para acabar com o povo. E passa por você e você reverencia. Como pode isso? É complicado, crente. É sério. Perceba que Amã queria destruir a história do povo judeu. Ele não queria só atingir Mardoqueu. O problema dele era com Mardoqueu. Mas Satanás, ele não quer só destruir você. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir o seu legado, a sua história. E ele se apropria de Amãs. Glória a Deus. Aleluia. Esse camarada elabora um plano diabólico para acabar com o povo de Deus. E perceba, era um plano legal. Por quê? Porque vinha do próprio rei. O rei era o sistema da época. Ele começou aonde? Aonde começam as leis. Onde é que começam as leis? É aqui, não é? Pronto, eu vou fazer algo que vai destruir o povo de Deus pelas leis. Porque o povo de Deus segue as leis. Então é por lá que eu vou acabar com esse povo. Eu vou lá onde faz a legislação. É lá que eu vou acabar. Eu vou colocar leis que vai ali, ó, minando os princípios. Que vai tirando Jesus do centro do coração do crente. Vai tirando princípios. É lá que eu vou fazer. E depois vem um golpe final. Acabar com os judeus. É sério, crente. Foi para esse tempo que fomos chamados. Glórias a Deus. Amados, chegamos no texto que lemos. Glória a Deus. A força e o poder de Amã não fez Mardoqueu tremer nas bases. Não fez. Pelo contrário, ele deu mais força, mais firmeza, mais propósito para Mardoqueu. Um homem de Deus, quando está bem firmado, nada lhe faz tremer. Quando ele está bem firmado. Não quando ele está perto de Amã. Não, quando ele está perto de Amã, é problema. Mas se ele estiver perto de Deus,
perto dos princípios de Deus, a Bíblia vai mostrar aqui que Amã tomou, ele sabia do resultado. Amã sabia tanto do resultado, Mardoqueu sabia tanto do resultado, que ele chega para a rainha e diz: olha, se não for por você, de outro lugar vai vir, mas Deus não vai deixar o seu povo perecer. Agora ele deu um decreto, e não era uma maldição, era uma constatação. Se não for por você, que foi colocado para esse tempo fazer o que tem que fazer, maldição vai vir para a sua casa e para os seus filhos. Está escrito, aqui é bíblico. Eu não estou inventando. Isso aqui não foi uma maldição que Mardoqueu deu para Esther, não. Ele estava constatando a justiça de Deus. É simples. Glória a Deus. Tem gente, amados, que basta uma proposta indecente, já vai para o lado do inimigo. Uma proposta, já fica perto de Amã. Glória a Deus. Aleluia. Passou por um vento, afrouxa as pernas. Deus não está comigo. E a solução? A do homem, Amã. Mardoqueu foi diferente. Aleluia. Glória a Deus. Mardoqueu entendia algo que muitas vezes nos foge à memória nos tempos difíceis. A gente aprende que a posição do crente nos momentos difíceis é o quê? Resistir ao diabo e ele? Resistir ao diabo e ele? Resistência. Essa é a posição do crente. Mardoqueu sabia. Ele se coloca, se veste de pano de saco. Fala do seu luto. Fala da sua condição. Mostra humildade para o seu Deus. Mas ele era resistente. Glórias a Deus. Às vezes, nós vemos o mal operando ao nosso redor. O mal está ao nosso redor. E diferente de Mardoqueu, ficamos parados, inertes. Quando a palavra deixa bem claro que esse lado confortável, o lado que todo mundo está, não é algo para nós crentes fazer. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para protestar. Era por isso que nós éramos conhecidos lá atrás, como protestantes. A gente via algo errado no mundo, está errado. Eu não concordo. Não vinha com essa, não, olha, o bichinho é tão bom. Peca, mas é gente boa. Faz tanta coisa errada, mas é um homem de Deus. Onde está escrito isso? Eu não vejo. A Bíblia deixa bem claro que o Evangelho precisa de testemunho. Testemunho. Às vezes, traindo um amigo, parente, irmãos, os seus princípios. Cadê o testemunho? Mardoqueu não. Mardoqueu era diferente. Mardoqueu disse: não, eu fui chamado para protestar. Glória a Deus. Mardoqueu entendia o que estava escrito lá em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Perceba, primeiro justiça. Só vai haver paz se houver justiça. Porque Deus é justo. E é um justo juiz. Eu costumo dizer que o mal pelo próprio mal se paga. Sabe por quê? Porque Deus é justo e é justiça. Ele sabia que aquela situação, ela ia se resolver através de Deus. Mas ele sabia também que aquela posição de Esther lá podia ser já um plano de Deus. Aí nesta noite Deus está dizendo: eu te coloquei aqui para escutar isso. E no dia certo, no momento certo, você tomar a decisão certa. Deixa de passar a mão em Amã. E olha os teus princípios, que é eles que te dá liberdade.
É sério isso, crente. É muito sério. Deus é justiça. E ele vai em Esther e diz: Esther, pode ser. Ele não sabia. Ele sabia que Deus ia entrar com justiça. Mas ele não sabia que o caminho era Esther. Porque ele disse: pode ser. Se não for por você, Deus vai arrumar outro caminho. Mas preste atenção. O que vai acontecer com a tua família se você não tomar a atitude certa. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, crente. Viver isso é que nos leva para o céu. Não é posição terrena. Não é sonhos terrenos. Isso são consequências de uma vida dentro dos princípios de Deus. Quando você tem uma vida dentro dos princípios de Deus, em todo momento, não só aqui na igreja, não só vocês que estão nos assistindo, não. Mas quando você tem uma vida sincera com Deus, vai chegar o momento de você vestir panos de saco, mas você vai ter a consciência, como Mardoqueu vai dizer: certo, certamente virá socorro. Não sei de onde, mas vai vir socorro. É sério, crente. Glória a Deus. Amã formula um plano. Glória a Deus, eu acho tremendo o nosso Deus. Amã formula um plano. Vai conversar com um, conversa com outro, para chegar perto do rei. Porque mesmo ele sendo príncipe, ele não podia chegar de qualquer jeito. E ele vai se aproximando, e ele vai queimando o Mardoqueu dali, ele vai queimando o Mardoqueu daqui, e ele vai fazendo o plano diabólico dele. Porque qual era a intenção de Mardoqueu? Enforcar, o plano de Amã, enforcar Mardoqueu. Mas ele sabia que ele não tinha poder para isso. Tinha que vir do rei. E ele tinha que contar a história. Afinal, Mardoqueu foi aquele que um dia ajudou o rei. O rei tinha uma gratidão com ele. E ele sabia. Como é que vai matar um homem desse de qualquer jeito? Homem que tem serviço prestado, pastor. É fato ou não é? Homem que tem serviço prestado não se mata. É ele e Deus. Vocês entendem? Homem que tem serviço prestado com Deus só cai se ele errar. Não tente matar. Deus não vai permitir. E ele vai ali, ó, articulando com um, queima Mardoqueu dali. Vai para o outro, queima Mardoqueu dali. E vai ali, ó, até chegar no rei. Mas Deus é tremendo, porque ele queria falar com o rei. E quando você pede para falar com o rei, a Bíblia deixou bem claro, Esther dá esse testemunho. E ela diz: olha, quando o rei quer falar, ele chama. Mas quando alguém quer falar, se tentar falar com o rei e ele não levantar o cedro, morre. Mas Amã sabia os caminhos. Ele estava dentro do sistema. Ele estava dentro do contexto real. Ele sabia quais os caminhos que tinha que tomar para queimar Mardoqueu. E aí ele vai andando. Eu acho tremendo esse texto. Porque quando ele tenta falar com o rei olha, vê ele do pátio e diz para o moço dele: vai lá, diz que eu quero falar com Amã. Aí ele quebra Amã. Por quê? Porque Amã queria falar algo para o rei. Mas o rei disse: não, eu não quero saber o que você quer falar. Eu tenho algo para falar com você. Eita Jesus. Aleluia. Como é que ele ia terminar o texto dele? Como é que ele ia dizer: olha, eu quero enforcar Mardoqueu? Não tinha como. O rei disse: deixa o que você quer de lado. Tem algo mais importante. Eu quero abençoar uma pessoa. Eita, glória a Deus. Como é que eu faço, Amã, para abençoar uma pessoa? Na hora ele esqueceu de matar o Mardoqueu. O orgulho, ó. O orgulho que procede à queda tomou a vida de Amã. É sério, crente. E ele esqueceu de Mardoqueu. Diz: olha, rei, faz assim, 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 assim. Aí Deus usa a boca do rei e diz: excelente ideia. Pois nesse momento você vai fazer assim com Mardoqueu. E agora, como pedir a cabeça de Mardoqueu? É Deus que faz assim. Glórias a Deus.
Aleluia. Mas tem uma condição: ser fiel aos seus princípios. Não se venda, não negocie, não destrua ninguém. Seja fiel com seus princípios. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Amã foi falar, mas ele teve que ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Povo de Deus, é para esse tempo específico que nós fomos chamados. Glória a Deus. Nós temos uma ferramenta. Aleluia. Temos uma ferramenta para os Amãs da vida não colocarem leis contra a gente, não tentar nos calar. É muito sério, crente. É muito sério. Aleluia. Aleluia. Eu disse uma vez para certa pessoa e disse: se orar, você vai ter a resposta certa. Às vezes não adianta, quando a pessoa está com a ideia de matar Mardoqueu, não adianta dizer que está errado. Deixa ele ouvir dos lábios do próprio rei. Não adianta matar. Mas uma coisa, crente, nós temos que fazer é fazer o certo. Quem sabe não foi para este dia que Deus colocou esse poder na sua mão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a amada igreja. Eu agradeço a oportunidade do meu pastor. O pastor disse que todo obreiro tem que estar preparado com 2 ou 3 textos. E toda vez que eu estou perto dele, eu me preparo, porque pode acontecer algo dessa natureza e a gente ser colocado. Mas eu agradeço a oportunidade e agradeço a amada igreja. Continue orando por nós, continue orando pelo nosso município, pelo nosso estado e pelo nosso Brasil. Amém? Que Deus continue abençoando a todos.